pessoal, hoje iremos falar de modelo relacional. O que é um modelo relacional? É um modelo baseado em tabelas, é um modelo baseado em relação. É um modelo onde todos os dados estarão armazenados em tabelas. Bem, antes de falar do modelo relacional, vamos falar um pouquinho a história do seu criador. Foi o pesquisador Edgar Codd. Ele é um pesquisador britânico que estudou em Oxford, ele é da área de matemática. Depois ele foi trabalhar na IBM, nos Estados Unidos. Em seguida fez seu doutorado na Universidade de Michigan. E em 1970 criou, na época dos anos 70, criou o modelo de dados relacional. Olha só, nós temos 50 anos, desde os anos 70, que esse modelo é muito utilizado na área de banco de dados. E ele é referência, inclusive, para os novos modelos que vêm surgindo na área de banco de dados. Ele faleceu nos Estados Unidos em 2003. Bem, agora vamos dar uma olhadinha na relação, na tabela. Aqui nós temos a tabela funcionário, que é da empresa que a gente já conhece, a TX3, onde dentro dessa tabela de funcionário a gente tem os dados da Joana, do Pedro, da Bia e do Eric. A coluna de uma tabela pode ser chamada também de atributo ou às vezes até propriedade da tabela. Nós temos as linhas da tabela, que são os seus registros e conhecido por tupla também. Nós temos o nome do campo e o valor do atributo em um determinado campo de uma determinada tabela. Essa tabela, ela tem grau 4. Por quê? Porque ela possui 4 atributos, ela possui 4 colunas. Então, o grau é o número de colunas que uma tabela tem. Um conceito muito importante no modelo relacional é o conceito de chave primária. O que é uma chave primária? A chave primária, ou Primary Key, ou PK, identifica unicamente uma linha, uma tupla, um registro dentro de um conjunto de todas as tuplas de uma determinada tabela. Nesse meu exemplo aqui, nós temos a chave 111, que é da Joana, 2222, que é do Pedro, 3363, que é da Bia, e 444, que é do Eric. Como nós podemos ver, todas as chaves primárias são diferentes. Então, cada linha de uma tabela vai ter uma chave primária única, que vai identificá-la dentro de um conjunto de todas as linhas de uma determinada tabela. Um outro conceito muito importante é o chave estrangeira. O que é o conceito de chave estrangeira? O conceito de chave estrangeira é utilizado para fazer relacionamento entre tabelas. Como é que eu vou ligar o dado de uma tabela com o dado de uma outra tabela? Nesse caso, nós temos os funcionários, Joana, Pedro, Bia e Eric, e a gente quer informar que a Joana trabalha no departamento de marketing, o Pedro no de tecnologia e assim por diante. Como é que eu vou fazer essa ligação? Como é que eu vou informar que o funcionário trabalha para um departamento? A gente vai fazer essa ligação por meio de uma chave estrangeira. Então, nós vamos incluir uma coluna nova na tabela de funcionário e o valor dessa coluna vai estar ligado com a outra tabela que eu quero relacionar. Então, eu quero dizer que o funcionário trabalha para um departamento. Então, eu vou colocar uma coluna que vai referenciar esse departamento. Então, aqui nós temos que a Joana trabalha para o marketing, o Pedro trabalha para tecnologia, a Bia para vendas e o Eric para vendas. Essa coluna, como ela veio de outro lugar, ela veio de outra tabela, ela é chamada de chave estrangeira, ou Foreign Key, ou FK. É uma coluna ou um conjunto de colunas, porque uma chave primária pode ser composta e uma chave estrangeira também pode ser composta, que veio de uma outra tabela. E ela serve para fazer
ligações entre tabelas, para unir o dado de uma tabela com o dado de uma outra tabela. Bem, também vamos precisar definir restrições de integridades, que são as nossas constraints, que são as regras onde o que o SGBD vai permitir e o que o SGBD não vai permitir dentro do banco de dados. Na aula de hoje vamos apresentar algumas integridades que nós iremos utilizar para implementar o nosso modelo relacional. Bem, primeira delas, integridade de domínio. O que é isso? A gente já viu isso aqui em aulas anteriores. O domínio é o conjunto de valores que um determinado atributo pode ter. Nesse caso, eu escrevo esse domínio no meu modelo relacional e o sistema gerenciador de banco de dados, o MySQL, Oracle, vai garantir essa restrição de integridade para a gente. Então, eu vou colocar a minha data, eu vou colocar a hora, eu vou colocar salário e o SGBD vai garantir que não existirá dados fora daquele domínio especificado para cada coluna. Uma outra integridade muito importante é a integridade de valores null, quer dizer, valores nulos. Eu posso definir na minha determinada coluna que aquela coluna é obrigatória, ela é not null, ela não vai ter valores nulos. Então, por exemplo, na minha tabela de funcionário, eu posso falar nome é not null, não vou querer um funcionário sem nome. Se por um acaso eu tentar inserir um funcionário sem nome, o que o SGBD vai dizer pra gente? Errou, você não pode inserir um funcionário sem nome. Uma outra integridade importante, né, que a gente já comentou um pouquinho sobre ela aqui, é a integridade de entidade. Integridade de entidade está relacionado com chave primária. Está relacionado com o conceito, nesse nosso caso, né, que uma chave primária ela não pode ser repetida, porque ela identifica unicamente uma linha, e ela também não pode ser nula. Então, nesse nosso exemplo, ó, a matrícula, que é a nossa chave primária, que tem a restrição de integridade de entidade, nunca vai ter um valor repetido. Então, aqui, por exemplo, a Joana tem matrícula 111, o Pedro tem matrícula 2222. Se nós quisermos inserir o 222 de novo aqui no banco de dados, o que vai acontecer? O SGBD não vai permitir. Por quê? Porque eu já tenho a chave primária 2222. Okay? Outro conceito importante é a restrição de integridade referencial, que está associada ao conceito de chave estrangeira. A integridade referencial, ela fala o seguinte: o valor de uma chave estrangeira tem que ser igual ao valor de uma chave primária. Por quê? Porque a chave estrangeira, ela vai fazer a ligação com a outra tabela. E essa ligação tem que ser com um dado que existe, tem que ser com a linha única da tabela. E o que a gente utiliza para identificar unicamente uma linha de uma tabela? A chave primária. Então, a integridade referencial fala que o valor de uma chave estrangeira tem que ser sempre igual ao valor de uma chave primária. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos que o CODE, né, que é o código do departamento, que é uma chave estrangeira dentro do funcionário, tem que ter o mesmo valor de uma chave primária da tabela do departamento. Com isso, nós podemos ver MK e MK. O valor tem que ser o mesmo. É marketing, a Joana trabalha em marketing. Quem que identifica unicamente marketing dentro da tabela departamento? MK. Então, o MK vem para cá. Mesma coisa para o Pedro. Pedro trabalha onde? Na tecnologia. Quem identifica tecnologia unicamente na tabela departamento? TI. Então, o valor de TI vem para cá. E se tentarmos colocar um valor que não existe, por exemplo, PD, não existe PD na tabela de departamento. Não existe esse valor de chave estrangeira para um valor de chave primária. O que o banco de dados vai dizer para a gente?
vai falar, olha, você não pode colocar um valor de chave estrangeira que não exista como chave primária da tabela que faz referência a essa chave estrangeira. Então, ele não vai permitir que a gente coloque esse registro no banco. Uma chave estrangeira também pode ser nula. Ela pode ser um campo que não seja preenchido se a chave estrangeira for not null. Então, vocês podem verificar esse conceito no capítulo 5, né, da referência, da nossa referência. E assim nós terminamos a nossa primeira aula de modelo relacional.